Ei pessoal, estamos aqui hoje inaugurando o Incast, o podcast da Incortel, e convidamos a nossa CEO, Cecília, e a Bruna, que junto comigo faz parte da equipe de novos negócios da empresa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá, obrigada. O tema do episódio de hoje são as tendências no período pós-pandemia, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa parte de tendências voltada para arquitetura e design de interiores, né? E a parte de concepção do produto, que tange muito ao que a gente faz na empresa. E para a gente começar a falar disso, eu gostaria de trazer um dado super importante que foi divulgado pela CEBIC, né? Que aponta que houve um crescimento de mais de 8% em relação às vendas dos imóveis no último trimestre de 2020 em relação ao ano de 2019. Ou seja, mesmo num momento tão difícil como esse de pandemia, o mercado se mostrou aquecido, né? E isso tudo ainda somado a uma redução, né, financeira de mais de 1/3 da população. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham, por que isso está acontecendo, né? O motivo dessas pessoas estarem investindo em imóveis mesmo num cenário tão adverso. Eu acredito que nesse cenário de pandemia, a casa ela voltou a ser vista como um abrigo, um local de segurança. Então a gente estava caminhando nessa tendência, principalmente das gerações mais antigas, de não ter a casa como propriedade, alugar, né? Não valorizar tanto a propriedade da casa, mas a gente teve um pouco essa mudança agora, porque a gente conseguiu ver que a casa realmente é um imóvel muito mais seguro, né? Em questão de segurança, de higiene, em questão de segurança financeira. Então, eu acho que a gente teve um pouco dessa mudança, dessa visão da casa. Eu acho que essa tendência, ela realmente foi muito interessante, uma vez que os millennials, né, era uma geração que estava completamente fora do mercado imobiliário, voltado muito para investimento em outros setores, bolsa e tudo mais. E o setor imobiliário, nesse momento, exigiu que você ficasse em casa. E ao ficar em casa, você quer a casa com a sua cara. E essa necessidade, né, de personalizar o seu abrigo, o seu lugar de refúgio, o seu lugar de segurança, fez com que essa geração passasse a se interessar por esse segmento imobiliário. Somado a isso, eu também quero destacar a questão mesmo da queda da taxa de juros, isso é uma realidade, né? E aí o mercado, normalmente, quando isso acontece, nós temos aí o retorno dos investidores. Então, também houve um aquecimento em função dessa queda da taxa de juros, uma vez que os investidores voltaram a reinvestir no mercado imobiliário. É engraçado isso, né? Porque as gerações, elas valorizam coisas diferentes, né? Alguns anos atrás, o sonho da população era ter a casa própria. E hoje eu vejo, até por experiência própria, né? Que meus investimentos estão centralizados em outras coisas. Só que vem uma pandemia dessa e a gente passa a reavaliar aquilo que é importante, né? Porque a bolsa cai, os investimentos, né? Eles ficam comprometidos, mas o imóvel não, né? O imóvel, ele é um patrimônio, ele é sólido, ele é algo duradouro, então realmente você começa a colocar na balança isso tudo para poder fazer esse tipo de investimento. Eu nem posso falar disso porque eu sou de uma geração que é super imobilizada, gosto de investir em imóveis, né? Aprendi a investir em imóveis não só por estar nesse segmento, mas também porque sou de uma geração que aprendeu a fazer poupança, né, dessa forma. E realmente é um retorno, né? É interessante esse movimento. Eu acho também importante destacar que a pandemia, na verdade, ela cria novas tendências, mas reforça outras, né? E aí nós temos, além dessa questão que foi realmente uma mudança de comportamento, no reinvestimento em imóveis por essa geração que normalmente não valorizava isso, mas outras tendências eu acho que vieram mais, aceleraram mais, mas elas já existiam. Sem dúvida. E quando a gente fala de pandemia, a gente não pode deixar de falar da questão de higiene, né? Da preocupação realmente da população agora com o vírus, enfim, os cuidados que a gente precisa ter, né? E que esse momento exige. E aí vem uma forte tendência no mercado, né? Principalmente da arquitetura, que é o contactless, né? Que é você realmente evitar qualquer tipo de contato, seja com pessoas, com objetos, né? Você tem que ter essa preocupação. E aí eu queria até ouvir um
pouco de vocês, como vocês imaginam na arquitetura, e fazendo até um paralelo, a questão de cartão de crédito hoje mesmo, você tem cartões que eles, você não precisa mais passar, não precisa digitar senha na maquininha, né? Realmente você não tem esse contato. E então eu queria pensar nisso para arquitetura, como que a gente pode pensar os espaços, né, sem precisar de ter esse contato. Eu acho que nesse aspecto é até interessante que eu, pelo menos, já criei meu próprio mecanismo de descer de casa, eu pego a chave, não aperto no elevador, eu empurro a porta do elevador com o pé, então eu dei meu jeito de não encostar em nada. Mas se a gente já tiver no imóvel isso agregado, eu acho que valoriza muito. Então, ter portas com sensor de movimento ou ter aplicativos que você consegue controlar acessos dentro de um prédio sem você precisar ter contato com alguém ou encostar em alguma coisa, eu acho que isso já agrega muito no imóvel. Eu acho que hoje existem inúmeras ferramentas, principalmente a questão das fechaduras, né? Você tem fechaduras de reconhecimento facial, essas fechaduras são incríveis porque você pode não só cadastrá-lo, você mesmo, mas também os convidados. Então existe toda uma forma, né, um sistema que pode gerenciar muito bem esse controle de acessos. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é relevante e que a gente precisa pensar desde o nascimento do produto. E não só no acesso ao edifício, mas no acesso às áreas comuns, porque isso hoje é muito comum, esses conflitos que existem dentro dos condomínios, quando um visitante, por exemplo, se ele pode usar a piscina do prédio, se ele não pode, se ele pode usar a academia, se ele não pode. Então, tudo isso você consegue regrar, né, de uma forma muito mais profissional e evitando o conflito entre pessoas, uma vez que o próprio aplicativo pode dispor desse regramento e dessa forma facilitar o dia a dia ali dos moradores. Realmente, quando a gente fala de tendência, né, e você fala muito de reforçar aquilo que já era, eu acho que a tecnologia, hoje, mais do que nunca, a gente precisa para trazer essas facilidades e a própria segurança, né? E aproveitando um fator também que foi muito usado, né, um aplicativo de delivery realmente foi muito usado na pandemia. E muitos prédios hoje, eles não estão previstos, não foram concebidos para a gente ter essa privacidade, esse cuidado na hora de estar em contato com esse entregador, né? E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam em relação à parte de arquitetura, né? Como que a gente pode criar essa barreira de segurança, seja com o entregador ou seja com outras entregas também, porque hoje o mercado de e-commerce cresceu muito, né? Então, o que vocês pensam em relação a isso? Eu acho que uma estratégia para essa tendência, com certeza, é criar um espaço intermediário entre o lado exterior do edifício e o interior. Então, criar um ambiente ali que você pode tanto receber o delivery, encomendas, mas também um espaço de higiene pessoal. Então, você lavar suas mãos, você chegar com uma compra, você lavar, higienizar as coisas. E um pet também, se você passeia na rua. Todo mundo quer lavar, né, as patinhas. Então, você já ter esse espaço predestinado para isso, na parte da entrada do prédio, eu acho que é fundamental. Além disso, eu vejo a questão dos lockers, né, de você poder chegar e ter algumas coisas já colocadas, lockers de tamanhos adequados para colocar, de repente, uma determinada encomenda, locais refrigerados que devem existir, que hoje não existem, né, nos edifícios. E pensando um pouco mais em praticidade, talvez até monta-carga, que são elevadorzinhos que poderiam dar acesso aos pavimentos, né, facilitando aí esse dia a dia da entrega das coisas que chegam na portaria. Então, acho que essa parte realmente a gente tem que repensar, né, esses antigos pulmões de segurança, que antigamente era simplesmente para você se identificar antes de entrar no prédio, ele passa a ser, na verdade, um espaço de logística que precisa de ser melhor trabalhado. E nesse sentido, as ferramentas digitais, né, os controles de acesso, as ferramentas vinculadas ao próprio locker, a abertura do locker, como abrir, quem tem acesso, tudo isso eu acho que poderia ser muito facilitado usando um sistema integrado, né, de tecnologia e automação.
Muito bom. E agora a Bruna chegou até a comentar sobre a questão dos pets, né? E o que a gente viu foi que nesse período, assim, as famílias estão cada vez mais, né, adquirindo animais de estimação e trazendo para a residência, e esse animal é um membro da família e tem que ser muito bem tratado. E, enfim, então os edifícios hoje você até encontra alguns que preveem o espaço do pet care, né, que você pode dar banho, tosa, mas uma coisa que eu vejo muito é que às vezes quando a gente projeta esses espaços e não tem uma sinergia muito grande com o grupo incorporador, o que acontece? Esse espaço ele se perde ao longo da operação, né? Então, às vezes você tem um espaço que foi concebido para uma função super genuína, né? E, enfim, e você não consegue, ao longo do tempo, isso vai se perdendo e ele vai se tornando um espaço obsoleto, né? Então, eu acho que mais do que isso, a gente tem que pensar também como que nós vamos dar continuidade, né, ao que a gente está propondo. Seja através de uma parceria com o Pet Shop próximo, por exemplo, ou o próprio aplicativo, mas a gente tem que entregar realmente a solução completa para aquilo realmente ser usado, né? E falando também agora sobre a parte da sustentabilidade, né? Não tem como falar de pandemia se a gente não falar de sustentabilidade, afinal, as crianças de hoje, elas estão usando máscara. E como isso vai impactar a vida delas, né? Como vai impactar o consumo consciente, a responsabilidade social, as marcas que elas consomem. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês enxergam isso? Existe até um termo que foi criado recentemente, que é eco-ansiedade, que é a ansiedade dessa ruína ambiental. E eu acho que isso está muito nas gerações mais novas. Então, você não vê tanta responsabilidade ambiental pelos mais velhos, mesmo com tanta informação, não é algo que eles cresceram com isso. Então, não está tão enraizado quanto nas gerações mais jovens, que isso, desde que eu era nova, eu via questão de aquecimento global, de lixo, de tudo. Então, eu acho que isso cada vez mais está presente e vai ser um papel decisório na hora de compra, tanto de marcas quanto de um imóvel. Ter essa responsabilidade social e ambiental, eu acho que é fundamental. Você tocou num ponto super importante, Paulo, quando você fala da questão de espaços criados que depois se tornam obsoletos, né? Da mesma forma, muitas vezes os prédios são planejados com toda uma estrutura de reuso de água, de uso de carro elétrico e outras, né, modalidades que visam aí um pouco reforçar esses conceitos de sustentabilidade, mas o que a gente vê na prática é que não existe um operador preparado para realmente dar uso, né, adequado a essas áreas, a esses equipamentos. Então, eu acho que o nosso grande desafio como incorporadores é realmente ter parceiros operadores. A operação é o que perpetua o conceito, a operação é o que faz aquele espaço se perpetuar exatamente como ele foi concebido e aprimorado, né, ao longo dos anos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar muito, não só em relação ao uso dos espaços existentes, mas aos próprios equipamentos, né, que hoje muitas vezes a gente compõe no prédio, tem um custo agregado e que depois, ao longo do tempo, eles se tornam simplesmente equipamentos sem uso algum. E a gente falando um pouco sobre a pandemia, né, é um momento muito de angústia, né, da ansiedade mesmo que você falou, Bruna, e as pessoas elas ficam buscando formas, né, de passar por aquilo. Então, uma coisa que a gente viu também que é muito forte é a busca pelo contato com a natureza, né, e aí, enfim, a gente morando em apartamento, né, em prédios, ambientes fechados, como ter esse contato com a natureza, como trazer essa natureza para dentro do nosso ambiente? Eu acho que a casa acabou virando um pouco também uma prisão, né? Porque é ali onde você está seguro, do lado de fora é um lugar perigoso. Então, a gente tentar criar estratégias para tirar essa barreira do interior para o exterior é fundamental. Então, por exemplo, como a arquitetura biofílica, que traz a natureza para dentro dos ambientes internos, eu acho que é uma forma de você estar do lado de fora, mas sem estar do lado de fora, né? Trazer essa paz da natureza também, mas sem se expor no mundo. Então, eu acho que a gente também adotar estratégias de paisagismos, não só contemplativos, como uma fachada verde, mas sem utilidade nenhuma, mas sim o paisagismo para ser usável. Você ir no seu prédio, na área comum, e ler um livro ou trabalhar no meio da natureza. É como se você estivesse lá de fora, mas você está do lado de dentro, muito mais seguro e mais confortável. Então, acho que isso com certeza uma grande tendência para o futuro.
Um outro ponto que eu queria ressaltar em relação a isso, né, foi a procura por imóveis por casas, né? Então, condomínios de casas ou imóveis, né, que tenham, que sejam casas, isso tudo tem a ver com essa necessidade mesmo do contato do homem com a terra, com a vegetação, com o ar que ele respira, se sentir mais livre, né, mesmo dentro de um espaço um pouco mais limitado. Então, essa procura fez com que a gente tivesse uma descentralização. Os grandes centros urbanos sempre foram os locais de aglomerações, os locais onde todo mundo queria ficar, onde a infraestrutura maior, mais robusta existe, onde os itens de entretenimento são maiores. E nesse momento se olhou em volta, né, das grandes cidades e se descobriram outros destinos próximos, agregados, que têm muita qualidade de vida, aonde ainda o preço de metro quadrado é menor e aonde é possível a implantação, por exemplo, de condomínios de casas. Então essa tendência, eu acredito fortemente que ela vai se perpetuar, principalmente porque a forma, né, com que nós trabalhávamos mudou completamente. Hoje a gente tem a questão do home office, é uma realidade e ele vai continuar após a pandemia, não é uma coisa que veio para esse momento, né? Mais de 40% das empresas já decidiram que vão continuar com o sistema de home office, seja ele integralmente home office ou parte home office, parte presencial. Então, dessa forma, isso viabiliza outros destinos de moradia que não a própria cidade. Então, acho que esse ponto tem muito a ver com essa nossa necessidade de reconexão, né, com essa natureza e com o universo em volta de nós. E realmente, né, a busca, além da busca pelo contato com a natureza, a gente viu também um movimento muito grande na busca pela espiritualidade, né? Então, eu fico pensando assim, como trazer, né, esses espaços para culto ecumênico, né, para meditação, enfim, para trazer essa reconexão, né, para trazer essa conexão realmente com o divino, com o universo, com tudo que está acontecendo, como a gente pode trazer isso para dentro dos edifícios. E também eu acho que assim, todo mundo precisa de uma válvula de escape, né? Então, seja através da oração, enfim, da fé, ou também da prática de exercícios físicos, né? Que a gente viu que muitas aulas online, né, surgindo, as academias dentro de casa, né? As pessoas equipam a própria casa. E aí, aproveitando para entrar um pouquinho dentro da casa, a gente sabe que a casa hoje ela acabou assumindo assim inúmeras funções. Então ela é home office, ela é o espaço de prática de exercícios, é o espaço de você comer, de dormir, enfim, é o lazer das crianças. E aí eu queria entender de vocês como que vocês enxergam todas essas atividades coexistindo, né? E como a gente faz para, apesar de todas essas atividades, a gente conseguir ter um pouco de privacidade, né? Porque, enfim, home office e trabalho, né? A gente não pode misturar muitas coisas. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que é realmente um desafio, né? Porque você está em casa, você está dormindo, olhando para a mesa que você está trabalhando. Então, desconectar do trabalho ficou muito difícil. Então, eu acho que através de plantas flexíveis, de maior delimitação, assim, no prédio, por exemplo, ter um coworking, então, em vez de você ficar dentro do seu quarto, você ir para o prédio, fazer um coworking, um espaço para reuniões online, então, mais preparado para isso. Por exercício físico também, uma academia que tem espaço preparado para você ter uma aula online, então você usa equipamentos, mas o professor não está ali presencialmente, ele está na câmera. Então eu acho que essas estratégias no prédio, como um apoio, eu acho que é bom para você conseguir delimitar qual é o espaço de trabalho, qual é o espaço de exercício físico e qual é o espaço de descanso. Eu acho que exatamente a solução está aí, né? Num misto de soluções entre o seu espaço interno e aquilo que você dispõe na área comum, né? Que de certa forma é a continuidade da sua casa. Uma vez que os apartamentos, embora a nossa necessidade seja por espaços maiores, né? Existe uma limitação em vários sentidos, principalmente questão mesmo de custo, né? De áreas construídas maiores, consequentemente custos maiores. Mas eu acho que há muitas alternativas, né, nesse sentido, de se resolver parte do programa de necessidades naquilo que é comum e parte do programa de necessidades naquilo que é privativo.
A varanda é um grande espaço, é um grande protagonista nesse momento de pandemia, é um espaço que deixou de ser só de contemplação, ele é um espaço que agrega a família, ele é um espaço de contato com a natureza, ele é um espaço que pode se transformar em espaço de meditação, é um espaço que pode se transformar no espaço de trabalho, para as reuniões online, ou mesmo para o trabalho do dia a dia, para você não ficar preso dentro de um quarto o tempo inteiro. Então, eu acho que repensar, né, esses espaços realmente é importante, contando também com as áreas dos edifícios que precisam de ser reformuladas. Esse papel da varanda é até interessante, que a gente brinca que a gente vai, nesse meio de pandemia, a gente vai almoçar fora, ou jantar fora, na verdade é na varanda. Então eu acho que realmente a varanda se tornou esse espaço exterior, né, o contato com o exterior. E a gente tinha uma tendência de fechar as varandas, né, que veio há muito tempo, e eu acho que isso até agora mudou um pouco, porque agora com a varanda aberta você tem mais contato com a natureza, né, com o externo. Outro ponto que eu acho que é super importante falar é a questão da cozinha, né? A cozinha se tornou o ponto de desconexão da casa, porque o tempo inteiro a gente está conectado, está trabalhando, está conectado, está fazendo reunião online, está conectado, está fazendo exercício físico, está conectado. Então a cozinha é o local de desconexão. E ela foi completamente reformulada, as cozinhas todas foram equipadas, melhor equipadas, o espaço, né, para o hábito de cozinhar passou a ser uma realidade entre as famílias, e o espaço mesmo de encontro, né, de bem-estar da própria família. Então, eu acho que em relação a projeto de interiores, a cozinha hoje também é um protagonista na casa. Diante de todas essas mudanças que a gente falou aqui agora, não podia ser diferente. Os arquitetos hoje, assim, pelo menos as pessoas que estão próximas a mim, têm realmente tido uma demanda muito alta em função dessa adaptação, né, de querer investir no imóvel e adaptar ele à nova realidade, né, é uma realidade que veio para ficar, enfim. Acho que a gente abordou muitos pontos interessantes aqui, a questão da cozinha, eu acho também a questão da planta mais livre para você ter uma multifuncionalidade ali acontecendo, né, você conseguir integrar, desintegrar, um mobiliário também que seja mais funcional para você poder adaptar ele ali conforme o uso, né. Enfim, eu acho que a gente falou bastante coisa interessante. Queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar, enfim. Acho que é isso. Acho que sim, acho que hoje já falamos bastante sobre, né, esse tema. E que venham outros aí pra gente abordar. Com certeza, e virão. Gente, queria agradecer a vocês, a quem assistiu, né, o vídeo. Enfim, fiquem à vontade para comentar, para compartilhar a opinião de vocês. A gente espera trazer conteúdos relevantes aí sobre tudo que tange a nossa empresa, sobre o mercado imobiliário, sobre arquitetura, sobre incorporação, enfim, trazer nossos parceiros, outros convidados. Espero que tenham gostado. E é isso, meninas. Obrigada. Obrigada.